Prezados alunos, bem-vindos a mais um encontro nosso. Hoje a gente está na aula 3 da sessão 2, né? Então é a unidade 2, sessão 3. Hoje a gente vai falar sobre dualidade e análise de sensibilidade, ok? Então vamos lá então. A gente sabe que quando a gente fala de programação linear, a gente tem a questão da dualidade, tá? Porque a gente sabe que não existe uma realidade absoluta quando a gente está resolvendo o problema, não existe uma única solução, tá? E daí a gente vai falar também sobre a análise da sensibilidade, que é até que ponto um sistema está suscetível a uma alteração, tá? Então, é esse o objetivo da nossa aula de hoje, ok? Então, por que a gente fala de dualidade, né? Qual que é a teoria, né? Uh, Foi verificado que todo problema de programação linear existia um outro problema associado, né? Então, se tem um problema, existe um outro problema associado a ele. E por isso chama-se de dual, né? Digamos que um problema não anda sozinho, né? Então, o primeiro problema, que era o principal, né, que foi aquele que a gente até usou naquela máquina para produzir brinquedos, né, bonecos ou lousas e tal, aquele ali é o problema principal. Então, ele é o primal, tá? E junto a ele existe o dual, tá bom? Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente sempre está em busca de uma solução ótima, né? A gente quer sempre o melhor de um sistema. Então, a gente parte do princípio de que usar o método simplex traz algumas soluções para nós, mas não significa que sejam as melhores, tá? De repente existem outras soluções que são mais viáveis, né? Então a gente acaba tentando encontrar sempre a solução ótima, né? E como que a gente descobre qual que é a dualidade, né? Como que a gente vê isso daí? A gente pega o, os limitadores do método simplex, né? Porque vocês viram que toda máquina lá naquele exemplo tem um limitador de horas de funcionamento, né? Então a gente pega esses limitadores e coloca como variáveis e pega as variáveis e coloca como limitadores. A gente inverte na fórmula, isso está mostrado nos slides que eu fiz, tá? Depois vocês deem uma olhada lá, no livro de vocês também tem essa informação, tá? Mas é isso que a gente faz. E desta forma, você começa a calcular como se fosse um de trás para frente, né? Você pega os limitadores e acaba usando como variantes, né? E daí os variantes acabam se tornando limitadores. Daí você vai ter uma outra condição, tá? É como se fosse a prova real na matemática, segue essa linha de raciocínio, tá? Então, vamos ver aqui como que eu posso falar para vocês sobre a representação de um problema dual, né? Então, para representar isso daí, a gente tem os coeficientes, né? Que são as da função objetiva, os tecnológicos, e depois as constantes do lado direito, que são as restrições funcionais, tá? Então, é aquele y1 mais x1 é maior ou igual que 8, né? Então, é isso que são esses termos que eu estou me referindo, tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando nos slides, que daí fica mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, é muito importante a gente ressaltar que os princípios de não negatividade devem ser mantidos, lógico, tá? Então a gente tem que perceber que as coisas não podem deixar de funcionar, tá? De um jeito ou de outro as coisas acabam fluindo e acabam funcionando. Por isso que a gente tem o princípio da não negatividade, tá? Tem que ser de 0 para cima, tá? Então, como é que eu posso dizer? A dualidade, por quê, né?
Por que esse sistema de dualidade? Para a gente poder calcular a sensibilidade, né? A gente poder analisar a sensibilidade de um sistema, tá? Então, análise de sensibilidade pode ser denominada também análise de pós-otimização, né? Quando você atingiu o ótimo lá, aquele pleno, né? Será que aquilo ali é o pleno mesmo, né? Então daí você abre o princípio da dualidade para ver qual que é o resultado que se alcança, né? Bom, vou ler aqui um pouquinho do slide, tá? Como já vimos anteriormente, as hipóteses de programação linear dificilmente são satisfeitas nos problemas reais, principalmente a hipótese de certeza, né? Então é o que a gente acabou de discutir aqui, né? Dualidade por causa disso. É muito raro um problema ter uma única solução, tá? A hipótese de certeza dizia que todos os valores atribuídos a cada parâmetro de um modelo de programação linear são assumidos como conhecidos, né? Então, quando a gente fala isso, a gente acredita realmente que a gente conhece todos os parâmetros, né? Então, para que a gente chegue nisso, a gente tem que fazer uma investigação tal para fechar realmente todos os parâmetros com uma certa condição de verdade, né? Uma certeza. Então, é com base nisso que a gente vai considerar essa hipótese, né? A hipótese de certeza, tá? Então, como que a gente, por que a gente está falando dessa questão se a gente já conhece todas as hipóteses? Porque algumas coisas novas podem acontecer. De repente você definiu que você vai criar um produto novo, tá? Então, você inserir um novo produto na linha de produção vai mudar o tempo de consumo de cada máquina, né? Então, de repente, é interessante você saber que isso é uma condição que tira a questão da certeza absoluta e traz a certeza do funcionamento da máquina, mas muda os parâmetros de funcionamento, tá? Então é uma coisa muito tranquila, mas que é bom a gente falar, porque a gente sabe que se a gente mudar alguma coisa no dia a dia, a nossa rotina muda, né? Eu vou adicionar um curso novo para fazer, a nossa rotina vai mudar, né? Então, essa questão da análise de sensibilidade existe por causa disso. Ela é sensível a mudanças que você mesmo pode fazer na sua linha de produção, e quando eu falo linha de produção, eu não me refiro exclusivamente à indústria, né? Qualquer coisa que se produza pode sofrer alterações de acordo com as suas decisões. E daí isso vai trazer resultados diferentes, tá? Então é com essa linha de raciocínio que a gente está tentando puxar esse assunto, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é acrescentar uma nova variável, né? A gente tem lá 2, 3 variáveis no exemplo que a gente está fazendo, né? A gente tem que adicionar mais uma variável, né? Então, por exemplo, na primeira máquina lá, A3, AX1 mais PX1, né? Aí a gente vai colocar AX1 mais BX1, que A é a lousa, B é a boneca, e C seria o terceiro produto que você colocaria. Então você vai mudar isso daí, tá? Você vai mudar aquela forma porque você está colocando um produto a mais. Só que a limitação de funcionamento da máquina permanece igual. Então, na prática, o que você entende? Que você vai ter que dividir melhor o tempo para cada item. É o que a gente faz no nosso dia a dia, tá? A gente acrescenta mais coisas no nosso dia para a gente fazer, e isso não significa que a gente vai ter mais horas para fazer. A gente vai continuar com as mesmas limitações de tempo, tá? Para máquina, produtividade, para trabalho, tempo e ferramentas necessárias. Então a gente acaba tendo que adaptar os nossos novos afazeres às novas condições que a gente impõe, tá? Por isso a questão da sensibilidade versus dualidade, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Eu vou encerrar
por aqui esse assunto, tá? Porque a gente não precisa se aprofundar tanto assim na videoaula, tá? Porque vocês têm os slides e o livro, tá? Então, nesta aula aqui em exclusivo, eu acho que eu já passei o principal para vocês, que é o exemplo prático de por que essa questão de dualidade e por que analisar a sensibilidade de um sistema, tá? Então, só repetindo, né? A gente é suscetível a mudanças. Às vezes as mudanças não são impostas por nós, mas sim pelo mercado. De repente, quando vocês eram mais jovens, talvez vocês não quisessem nem fazer faculdade, porque talvez vocês achassem que era desnecessário. E daí, com o tempo, vocês foram amadurecendo e perceberam o que tinha que fazer. E hoje a gente já sabe que vocês não podem parar na faculdade. A faculdade abre algumas portas, mas a gente precisa de outras. Então, vocês têm que partir por uma especialização, aí uma pós, alguma outra coisa, tá? Então, isso é uma coisa que tem a ver com análise de sensibilidade. Você está sensível às exigências do mercado, tá? Então, é neste ponto que a gente vai pegar aqui para frisar a necessidade da análise da sensibilidade e por que da dualidade, tá? A dualidade existe para analisar a sensibilidade de um sistema, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Tem aí do lado o local onde vocês podem digitar suas dúvidas aí e eu vou respondendo, tá bom? Eu fiquei sabendo que vocês estavam com dificuldade de acessar alguns vídeos, espero que vocês consigam, tá? A gente está tentando desenvolver algumas novas ferramentas e eu acho que vai facilitar muito para a gente, porque provavelmente a gente vai conseguir começar a dar videoaulas online, né? Em tempo real, né? Então a gente vai fazer transmissão ao vivo e daí eu acho que vai ter a participação de vocês e daí eu acho que fica mais fácil para vocês tirarem suas dúvidas, tá? Não sei quando que isso começa a funcionar, eu sei que o pessoal está se esforçando para isso, mas enquanto isso a gente vai seguindo a nossa regra aí, que é de vocês colocarem suas dúvidas aí do lado, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. A gente vai se conversando, tá? Inclusive porque essa aula termina a unidade 2 e eu não sei como que vai ser feita a avaliação de vocês, mas a gente vai colocando vocês a par da situação, tá bom? Pessoal, se cuidem, um abraço e até nosso próximo encontro.